A França, Alemanha, né, a própria Inglaterra hoje se encontra assim também. Espanha nem tanto, a Espanha e Portugal são mais católicos, tem aquela coisa da igreja católica, né. Mas assim, a Áustria e outros países, eu vejo assim, o continente europeu passou por 2 grandes guerras, né, que não coisa que não é realidade para nós no Brasil, a gente não sabe a repercussão, o quanto isso interfere na vida da pessoa. Mas a França, principalmente, vamos falar de França, ela passa por 2 grandes guerras, né. E principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a França perdeu feio, né, os alemães entraram em Paris, o prefeito de Paris falou: "Ó, pode entrar, mas não quebra nada, né, não quebra nada, por favor", né. E abaixaram as guardas e os caras entraram. E pelo sul, Marselha não, Marselha foi destruída, Porto ali, foi uma luta para entrar e depois foi uma luta para sair, né. Mas assim, todo mundo na França teve um parente na guerra, né. Então você vê assim, quando você fala com a geração mais antiga, uma geração antes da minha geração, dos meus pais, você vê que todo mundo tinha, né, um primo que morreu na guerra, um irmão que amputado, um tio que desapareceu, não é. Então tinha assim teve assim, um trauma realmente, né, a guerra ela traz um trauma, ela gera um trauma, né. E nesse momento, as igrejas não souberam responder o porquê, né, de tanto sofrimento, onde é que estava Deus no sofrimento, né. E isso foi uma coisa constatada, né, aí pelos estudiosos da igreja, né, nesse momento pós-guerra. Então, de 45, durante a guerra, na Segunda Guerra, né, as igrejas, ela não respondem, o anseio da alma do homem, ela não responde onde está Deus no sofrimento, né. Por que que eu estou perdendo meus parentes? Por que eu estou perdendo meu filho? Por que que meu marido? Por que meu pai está indo para a guerra e está morrendo as coisas? Então a igreja não consegue responder. Então a igreja, ela se fecha entre ela passa a ser uma igreja que cuida do seu próprio umbigo, né, que a gente fala aqui, né, o termo que eles usam aqui. Uma igreja que se volta para si dela. Então, toda vez que a igreja não, responde o anseio do coração do homem, de sua geração, ela perde a relevância. Então, o que acontece? A igreja sai e teve uma carência muito grande de apologetas nessa geração, né. Se você pesar em termos de apologetas nessa geração, você vai ver que francês não teve quase nenhum, né. Então o que acontece? Ela sai dessa crise, completamente irrelevante. Aí ela tenta retomar seu espaço. Só que acontece que no espaço de 15 anos depois da guerra, em 1960, tem aquela Semana da Arte Moderna que foi em Paris ali, que houve a Revolução do Jovem, o movimento hippie, aquelas coisas todas, né, que gerou o movimento hippie nos Estados Unidos e tal. Então, a partir desse momento, o francês ele passou a tomar conta da sua própria vida. Ele se desconecta do se desconecta da vida espiritual, né. Ele se desconecta de Deus, né, ele se desconecta da igreja, né. Ele passa a valorizar o aqui, o agora, o presente, a sua própria vida, né, o seu próprio reino material, né, no lugar do espiritual. E isso é explicado, né, porque ele vive sem resposta, né. Não consegue encontrar resposta na igreja, ele procura resposta no mundo. E depois desse momento, a França passa a viver um momento de enriquecimento, como toda a Europa, né, um enriquecimento rápido. Então a França, sem Deus, ela enriquece, e com Deus ela está na crise e ninguém sabe por que explicar o porquê. Então isso, fez que a minha geração não levasse mais meus filhos na igreja, porque eu ia na igreja por causa dos meus pais, mas agora, na minha realidade, né, que eu vivo hoje, a França está enriquecendo sem precisar de Deus, né. Então, assim, eu passo a não ter mais aquele commitment, né, aquele compromisso de levar e criar meus filhos na fé, né. Então meus filhos passam a desprezar a igreja. Então nós hoje sofremos o que a gente fala de uma geração perdida, né. A gente usa muito esse termo na França, da geração perdida. Seria a geração dos meus filhos, das minhas filhas, no caso, né. Eu estou com 65, então seria a geração de 45 para baixo, né. E essa geração já não traz os filhos dela para a igreja também, né. Então cria-se um vácuo na igreja. Então nós temos as pessoas que são velhas, muito velhas dentro da igreja, que é a geração que está de 60, 65 anos para cima, que já está morrendo, né, e a tentativa de alcançar uma geração nova,
uma geração de jovens, de crianças, e mesmo de jovens casais, que a gente não consegue conversar mais. A distância ficou muito grande. Por exemplo, eu trabalho com jovens, com crianças. Eu já estou há 8 anos tentando arrumar alguém para me substituir, porque a minha linguagem não é a linguagem da criança mais, não é a linguagem do jovem mais, mas nem no Brasil é. Né? Hoje, por exemplo, eu joguei uma vez videogame naquela época que era como é que era o nome? Donkey King, né? Donkey Donkey King, Kong. Donkey Kong. Eu joguei Donkey Kong porque eu comprei para minhas filhas jogarem e eu jogava com elas, mas foi o único videogame que eu joguei na minha vida. E hoje você pegar uma galera aí, 10, 12, 15 anos, aí, se sentar para juntar para conversar e não entender nada de videogame, você está fora, né? Esse é um exemplo que eu estou dando, assim, bem chulo, né? Mas a gente não se comunica mais. Então, o que está acontecendo na igreja é isso. As igrejas francesas estão envelhecendo por causa desse ato, por causa que a igreja, no passado, não soube responder os anseios do coração do homem, ela passou a ser uma igreja irrelevante, e agora a gente perdeu essa geração, cara. Para retomar é o desafio que nós temos aqui como pastor, como missionário, que nem vocês.